A dívida dos Estados Unidos acaba de ultrapassar os 37 trilhões de dólares e continua crescendo. É um tema recorrente do canal, a gente não sabe quando que a crise da dívida vai finalmente colapsar, quando que o sistema fiduciário que é lastreado na dívida vai se tornar insustentável, se isso vai acontecer de forma rápida ou lenta, mas o fato é que o sistema eventualmente tende a colapsar cada vez mais. E é basicamente isso que a gente está vendo hoje. Então, temos conflitos hoje no mundo inteiro, temos crises econômicas, hiperinflação, deturpação de valores e da cultura. Então, basicamente, o que formou o Ocidente está ruindo, certo? Existem alguns focos aí, algumas bolhas de reconstrução, de restauração aí, cultural, de restauração financeira, de valores. A gente fala bastante sobre isso aqui no canal. Mas o sistema como um todo está, talvez, numa época de declínio. As moedas fiduciárias também já perderam boa parte do poder de compra, como eu já mencionei aqui em vários vídeos. E no vídeo de hoje, então, a ideia é fazer um manual de reconstrução pós-colapso aí, envolvendo educação, poupança e virtude. Vamos falar sobre tudo isso então no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, não esqueça de deixar o like e clicar no sininho e inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. A dívida dos Estados Unidos é algo que eu acompanho faz tempo, já mostrei várias vezes aqui no canal, e agora que passou de 37 trilhões de dólares, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para mostrar aí a marca histórica da dívida dos Estados Unidos. Esse site aqui é muito interessante, mostra a perda de poder de compra do dólar, mostra o custo de manutenção da dívida, mostra aí a iniciativa do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental aí, que tinha até pouco tempo atrás o Elon Musk, mas então até mesmo o Elon Musk fez o foguete dar a ré, desistiu de tentar zerar aqui a dívida dos Estados Unidos. É uma dívida impagável, provavelmente, e tende a crescer ao longo do tempo. Então vamos dar uma olhada aqui nesse manual que a gente gerou com o auxílio do ChatGPT, um manual de reconstrução, aí, de restauração pós-colapso. E a restauração pode começar ainda hoje, porque a salvação é individual, então você pode começar a restaurar a sua vida e a sua família. Lembrando que aqui a gente não faz dicas de investimento, a gente não fala sobre dicas de investimento, não baseie seus investimentos ou qualquer coisa aqui simplesmente nesse vídeo. O que eu quero? Eu quero que você analise todas as informações aqui em outros vídeos aqui no YouTube, se você ler um livro, se você consumir qualquer tipo de conteúdo, o ideal é verificar o que é verdade, o que não é verdade, com discernimento, e verificar o que faz sentido ou não, reter o que é bom. É basicamente isso que diz nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, e é isso que eu quero que vocês façam. Então não acreditam em nada que eu falo, simplesmente pesquisem e tirem suas próprias conclusões. Então, dito isso, vamos dar uma olhada aqui nesse manual de construção pós-colapso. Então, basicamente, o sistema ele vai ruir, a moeda, a política e a cultura. Tudo está em crise. Mas o que acontece depois ou agora, né? Porque eu mencionei que esse manual pode ser utilizado agora para você restaurar a sua vida, a vida da sua família, da sua comunidade, e assim ir expandindo como se fosse círculos concêntricos, certo? Então você joga uma pedrinha na água e essa onda se espalha. Então você não pode ajudar outras pessoas se você não ajudar a si próprio. Então a ideia aqui é falar sobre algumas coisas que podem facilitar a sua vida, e se a sua vida estiver em ordem, você pode aí tentar atuar e ajudar outras pessoas. Bom, então o que fazer aí durante esse colapso ou após esse colapso? Primeiro ponto aqui, são 3 pilares, então educação, poupança e virtude. O primeiro ponto é o ponto da educação, a base da soberania. E aqui a gente não fala de diploma, falamos de formação. Então, a educação real está cada vez mais distante da educação formal. A gente tem ideologias, a gente tem valores totalmente deturpados sendo ensinados nas escolas. O ensino é muito fraco, a gente tem uma péssima qualidade, inclusive em provas, em exames, em testes que são feitos na educação brasileira. Então, a educação real é diferente da educação formal. Nós não estamos falando apenas de diploma, mas sim de formação real. Então, aqui alguns pontos. Estude a história para entender como os impérios colapsam. Eu já mencionei o livro The Fate of Empires, que é interessante, fala sobre isso. O padrão Fiat e o padrão Bitcoin também falam sobre isso de um ponto de vista mais financeiro e econômico. A desestatização do dinheiro também fala sobre isso de forma bastante interessante, do Hayek. E a Anatomia do Estado, do Murray Rothbard, são livros aí que eu indico.
Estudar economia real. Então, Ação Humana, o livro do Mises, muito interessante. Um manual aí sobre economia, escassez, escolhas, preferência temporal. Estudar filosofia clássica para saber o que é justo, belo e verdadeiro. Recomendo aí, então, começar talvez pelos clássicos, Platão, Aristóteles, depois partir para Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que faz parte, por exemplo, da formação clássica aí que o Guilherme Freire passa para os seus alunos, e eu acho que é uma linha bastante interessante de estudo. Estudar religião, então, para ancorar o espírito em algo superior. Leitura da Bíblia, certo? Então, a moral do cristianismo fundou a nossa civilização, fundou a Europa, e o Brasil foi descoberto, foi criado aí por portugueses pela ordem de Cristo, certo? Os navegadores que chegaram aqui, boa parte deles morreram no caminho e tinham uma missão nobre. Inclusive, na carta de Pero Vaz de Caminhas, eles dizem que a coisa mais nobre, mais elevada que eles têm para fazer aqui é salvar a alma dos índios. Então é muito interessante aí, uma missão superior. É claro que ao longo da história muitos aproveitadores surgiram, a política aí local acabou se degenerando no Brasil. Hoje em dia a gente tem uma série de políticos e burocratas que acabam sugando todos os recursos produzidos, aí dificultando a vida de todos os brasileiros, mas é interessante resgatar esses valores que são nobres. Quem domina o próprio intelecto não depende da narrativa oficial. E educação descentralizada é o início da reconstrução. Sem verdade, não há liberdade. Esse é um ponto muito interessante, porque a informação descentralizada com a internet trouxe acesso à verdade para mais pessoas. Antigamente era muito mais fácil de cooptar as narrativas, simplesmente comprando aí poucas emissoras de televisão, de rádio, de jornal, mas hoje em dia, como a informação é muito mais descentralizada, é muito mais difícil por parte de políticos e burocratas de cooptar a informação. Não à toa, eles querem tanto impor censura e basicamente censurar a verdade, a liberdade de expressão, que é uma pauta muito relevante e cada vez mais relevante. Sempre foi, mas é cada vez mais relevante talvez. Outro ponto aqui, então, a poupança, que é a base da soberania material. A poupança é mais do que guardar dinheiro, é conter desejos, é dizer não hoje para ter liberdade amanhã. Então, poupe em ativos reais como terras, ferramentas, alimento e ouro. Lembrando, isso não é uma dica de investimentos, é um disclaimer clássico aqui do canal, eu faço aí e não me canso de fazer esse disclaimer. Aqui, o que o ChatGPT está colocando, então, poupe em Bitcoin, a nova reserva inconfiscável. Eu tendo a concordar com o potencial do Bitcoin, mas você deve fazer sua própria pesquisa. Isso não é uma dica de investimento, certo? Poupe energia, então, trabalhe hoje por algo maior do que o agora. Então, preferência temporal aí é algo que é muito característico da nobreza, da aristocracia no bom sentido, ou seja, daqueles que desenvolveram mais suas virtudes. Então, é um ponto interessante aí a preferência temporal, ou seja, abrir mão do prazer imediato em busca de algo superior e mais elevado no futuro. Um colapso destrói os consumistas e endividados, mas fortalece os prudentes. Quem poupa constrói, quem gasta sustenta o parasita. Interessante. Bom, ponto número 3 aqui, virtude, a base de tudo. Sem virtude não há ordem e sem ordem não há reconstrução. Então pratique aí as virtudes clássicas, coragem, temperança, justiça e fortaleza. Então, em relação à coragem, diga a verdade, mesmo que seja dolorido aí em um primeiro momento. Pratique a temperança, resista à gula, ao vício, ao excesso. Pratique a justiça, então, honre sua palavra e defenda o que é certo. E pratique também a fortaleza, que consiste em cair e levantar-se sempre. É certo. Basicamente, a facilidade aí, como é que se chama? Me esqueci o tema, certo? Resiliência. Bom, então a nova civilização precisa de homens virtuosos. É aquela clássica frase que homens fracos criam tempos difíceis, homens difíceis criam desculpa, me atrapalhei. Homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. Então é isso que a civilização precisa, de homens virtuosos. Sem isso, será só uma ruína moderna com fachada tecnológica, uma tecnocracia, um futuro meio cyberpunk aí, certo? Então virtude é mais importante do que tecnologia. Aqui um breve adendo sobre o papel do Bitcoin
Nisso, o Bitcoin é mais que um ativo, então é um símbolo da reconstrução. Interessante aí, é quase poético. O ChatGPT, depois de várias conversas aqui comigo, ele virou muito bitcoinheiro e é interessante isso. Então, baseado em regras, não em homens, incorruptível, escasso, transparente, resistência à mentira, à censura e à diluição. Bitcoin é poupança com ética. É a nova base econômica para homens livres, não para súditos. Bom, interessante. Qual a conclusão? Então o colapso já começou, mas ele só vence onde encontra a terra arrasada. Se houver homens educados, disciplinados e virtuosos, o mundo pode cair ao redor e ainda assim florescer de novo. Não espere um salvador, seja a base da reconstrução. Manual pós-colapso. Eduque-se, poupe e seja virtuoso, e o resto virá como consequência. Interessante, eu acho que faz bastante sentido. Lembrando que todos nós somos pecadores e, portanto, é fundamental aí essa rotina de identificar os nossos erros, admitir que a gente erra e vai continuar errando e tentar sempre melhorar, tentar sempre buscar a verdade e sabendo também que o paraíso na Terra não existe. O paraíso na Terra é uma mentira. Boa parte dos sistemas mais distópicos foram criados aí com a desculpa de criar um paraíso na Terra. Então não acredite nisso, mas foque em buscar virtudes, em tentar melhorar a si mesmo. E se você tiver condições, já tiver sua vida em ordem, tente melhorar as outras pessoas. E é bom falar sobre isso. É bom falar sobre virtudes, sobre coisas mais elevadas, mesmo que a gente não tenha todas essas características, e obviamente a gente não vai ter, mas é bom sempre a gente vislumbrar algo mais elevado do que nós mesmos. Se a gente se contentar aí com a nossa mediocridade, a gente vai ficar estagnado. Então é bom estudar aí a história de grandes homens que tiveram grandes conquistas com seus defeitos. Ler também sobre a história dos santos, eu acho que é algo muito válido, que inspira aí e é interessante. Então, a ideia é justamente essa. O paraíso na Terra não existe, nós somos pecadores e temos inúmeros problemas e provavelmente vamos continuar tendo, mas esse esforço aí de tentar melhorar a cada dia é o que vale a pena. Então, esse é o recado do vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e ficar à vontade então na seção dos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, hoje ou amanhã. Até mais!